Lá, continuar a nossa aula de semana passada sobre os sabores. Então, tem mais algumas coisinhas para apresentar para vocês, né? Algumas coisas a gente vai retomar, mas vamos dar continuidade sobre os sabores, sobre a alimentação, do capítulo 23 do Soen. Ele diz o seguinte: quando os alimentos dos 5 sabores entram no estômago, eles vão respectivamente às várias vísceras de acordo com suas próprias preferências. Sobre isso a gente já falou, né? Ali atrás. Então, a acidez vai para o fígado, o picante para o pulmão, o amargor para o coração, o amargo para o coração, o salgado para o rim e o adocicado para o baço. Certo? O doce vai para o baço, o salgado para o rim, amargo, coração, picante, pulmão, azedo, fígado. Até aí, nenhuma novidade, tudo tranquilo, tudo certo. Mas aí ele falou o seguinte: o sabor picante afeta a energia, afeta o ti. Por isso, nas doenças do ti, não se deve ingerir muita comida picante. O gosto amargo afeta o sangue. Por isso, nas doenças de sangue, não se deve ingerir muita comida amarga. O sabor salgado afeta o osso. Portanto, na doença dos ossos, não se deve ingerir muita comida salgada. O sabor doce afeta os músculos. Por isso, nas doenças do músculo, não se deve ingerir muita comida doce. E o ácido, o azedo, afeta os tendões. Por isso, nas doenças dos tendões, não se deve ingerir muita comida ácida. Então, vamos lá. Ali atrás, eu acabo de dizer que o picante vai para o pulmão. E o pulmão governa o ti. Certo? Se eu alimento o pulmão com picante, ele vai promover o ti. Por que que ele fala aqui para não se alimentar com comida picante? Reparem que ele não fala para não se alimentar com comida picante. Não se deve ingerir muita comida picante. Por quê? A gente vai ver já já. O picante, e a gente já falou sobre isso, né? O picante ele tem a capacidade, a característica de dispersar. Se eu estou com uma fraqueza na energia, se ele já está deficiente esse ti, eu vou dispersar mais ainda? Não, né? E aí ele fala a mesma coisa para todos, né? O amargo ele vai nutrir o coração. E o coração governa o sangue. Porém, se eu me alimento com muita comida amarga, eu não vou nutrir o coração. Eu vou lesar esse coração, eu vou lesar o sangue. Porque o amargo tem sua propriedade. A mesma coisa para o salgado, a mesma coisa para o doce, a mesma coisa para o azedo. Tá? Então, quando eu preciso saber cada um dos sabores, qual o tecido de correspondência que vai ser trabalhado. Para quê? Para que nas doenças onde está acometendo uma doença, nesse tecido, eu não exagere, eu não leve a lesar mais o osso. Por quê? Porque o rim já está com problema. Então eu vou ter que moderar o que eu faço ali com o rim. E aí vai um pouco além da questão do próprio órgão. Por quê? Porque cada alimento, cada tipo de sabor tem uma característica específica. Então, ó, a função do picante é dispersar, a do ácido, coletar, o doce, modera, o amargo, seca e o salgado, ele fala aqui de aliviar a dureza, mas o salgado é como se ele dissolvesse, é como se ele fizesse também essa questão, essa situação, vamos falar assim, de poder romper as estases, romper os bloqueios. Então, se ele é, por exemplo, se o salgado alivia essa dureza, o osso é duro. Se eu me alimento demais com salgado, eu vou começar a minar essa dureza do osso. Então, não é bom.
O amargo, apesar de nutrir o coração, ele seca. E se eu seco o sangue, ele não vai servir, né? Então tem um porquê de não exagerar com cada alimento, por mais que o picante vá nutrir o pulmão e o pulmão tem uma relação com o ti, ao mesmo tempo o picante tem a função de dispersar. E aí, se eu já estou com uma deficiência nesse cara, eu não vou dispersá-lo mais, né? Eu tenho que concentrar. E é isso que ele fala logo na sequência. Então, ó, o fígado é associado à cor verde. A gente já falou sobre isso. Sua característica quando enfermo é a urgência. Por isso, deve ser moderado com comida de sabor doce. Então, se é algo que está urgente, eu preciso, calma, acalma aí, modera, fecha, né? Lembra que o doce ele fecha no centro? Que a gente viu na última aula? Então ele fala aí numa sequência, ó, o arroz com casca, a carne de vaca, o jojoba, o girassol, todos são doces. Então ele dá uma indicação de alguns tipos de alimento, um cereal, uma carne, uma fruta e um vegetal, vamos dizer assim, né? Então ele traz essa característica, tá? De cada tipo de alimento, um exemplo, e aí se vocês lembrarem da última aula, cada tipo de alimento também tem uma função. Uns vão nutrir, os outros vão revigorar, os outros, certo? Então eu preciso saber a característica de cada um para saber o que eu quero fazer. E aí o coração associado à cor vermelha, sua característica quando doente é a dispersão. E aí ele fala, ó, por isso deve-se evitar a comida de sabor ácido. Eu não compreendo por que ele diz de evitar, e eu conferi na outra versão que eu tenho, ele fala a mesma coisa. Porque eu pego que a comida ácida tem a função de coletar. Se eu falo que ele vai dispersar, o azedo, nesse caso, iria coletar, ele iria trazer para dentro. Tá? E aí eu não entendo por que ele fala de evitar. Tá? Realmente, para mim, isso não faz sentido. Pode ser um problema de tradução, eu realmente não sei, mas para mim não faria sentido isso. Tá? E aí precisa ver com alguém que manja dessa parte de dieta, de fito, para compreender o porquê desse evitar uma comida que vai me agregar aquilo que está sendo dispersado. Na minha opinião, faria sentido, tá? Esse tipo de alimento. Mas aqui ele fala que evita, então eu vou acreditar no que estão falando, porque eu não sei ler chinês, então não sei ler mandarim, então eu estou danado, eu dependo da tradução. Tá? E aí ele dá exemplos de comidas ácidas, comidas azedas, né? O linho, a carne de cachorro, ameixa, cebolinha chinesa, é tudo ácido. Tá? E aí a mesma coisa para o pulmão. O pulmão é associado à cor branca. Sua característica quando enfermo é a contracorrente. Por isso deve ser purgado ingerindo comida de sabor amargo. Se vocês lembrarem, o amargo faz descer. Então, lembra que o pulmão desce? Se ele está com problema, ele está subindo. É a contracorrente do pulmão. Em vez de seguir o fluxo do pulmão, ele está inverso. E aí ele fala, modera, traz isso para baixo de novo com comidas amargas. E aí ele diz, a comida amarga pode ser o trigo, a carne de carneiro, o abricó, o alho poró, tudo é amargo. O baço se associa à cor amarela. Sua característica quando enfermo é a umidade. Por isso deve ser drenado ingerindo-se comida de sabor salgado. Feijão de soja, carne de porco, paim, subetônica, são todos salgados. E aí, para fechar, ele fala do rim. Associa a cor negra. E sua característica quando enfermo é a secura. Por isso, deve ser umedecido, ingerindo comidas de sabor picante.
Glúten, frango, pêssego, cebolinha verde, são todos picantes. E aí um detalhe que eu quero trazer para vocês. Reparem que ele fala, ó, modera o fígado com doce. Então, o fígado, madeira, tem que ser moderado com o doce da terra. Por que moderado? Porque ele tem que, aqui nesse caso, se eu for ver que era a urgência, ele deve estar provavelmente em excesso. Então, aí o que eu vou fazer? Fortalecer a terra para que ele também demande mais isso. Então, reparem aqui no movimento. O coração associado à vermelha, quando doente, dispersão. Então, a mesma coisa. Isso faria sentido porque de evitar o sabor ácido, por exemplo. Seria o coração já em excesso. Se eu fortaleço mais o fígado, mais em excesso ele vai ficar. Faria um sentido. E aí a mesma coisa, o pulmão. E aqui, nesse caso, já seria uma inversão do pulmão, ou seja, um pulmão revoltado. Eu deveria fortalecer o coração para que controle mais com o quê? Com o amargo. Tá? Então, esse é um tipo de relação que a gente pode olhar aqui nesse texto também. Da mesmo jeito, ó, o baço ele vai controlar com o salgado. Não é a terra que controla a água. Então, se eu fortaleço a água, eu tenho que jogar mais do baço, né? Eu tenho que cansar mais do baço. Aí a mesma coisa, o rim, o sabor picante vai fortalecer, né? O pulmão vai fortalecer o rim. Então, são formas de ver. Tá? Então, a gente precisa, quando vai lendo o Imperador Amarelo, tentar compreender a cada trecho qual tipo de relação que ele está fazendo. Lembrem que eu falo para vocês, não existe uma forma específica, única de se fazer acupuntura. Tá? Então, eu preciso ver qual é o contexto que ele está trazendo aqui para poder ler e falar, não, isso faz sentido. E como eu disse, aquela questão do ácido lá, do azedo, né? Se eu for pensar na característica da propriedade do sabor, faria sentido eu utilizar aquele tipo de alimento. Porém, se eu olho num outro sentido, que seria da geração e controle, ele já não seria legal, porque ele ia extrapolar ainda mais a situação. Tá? Então, a gente precisa ir considerando, lembrem, não existe algo absoluto aqui. Tá? Não existe, essa é a verdade única. Por isso que eu digo para vocês que eu sou contra protocolo. Então, por exemplo, eu tenho um problema na coluna lombar. Usa ID3. Claro, porque ID3 vai nutrir todo o canal do MAI. Do MAI passa exatamente na coluna. Porém, é dali que está vindo o problema? É só isso que vai tratar o caso? Eu preciso saber o que está acontecendo. Às vezes o problema não está no centro, ele está nas paravertebrais, ele está na lateral. Então já não é um problema de Dumai, é um problema de Tayama. Então, aí é que está a questão do protocolo. Faz sentido, por exemplo, utilizar o azedo na questão do controle da dispersão? Faz, porque o azedo agrega, o azedo reúne. Porém, se eu for pensar em fortalecimento, aí eu vou estar fortalecendo ainda mais o que já está em excesso. Então, opa, peraí. Tá? Então, lembrem que eu tenho diversas possibilidades de ver o que está acontecendo. Tá? Aqui não é bioquímica, que você tem que colocar 1 microlitro mais 1 microlitro e vai dar 2 microlitros. Tá? Não tem como. É bem diferente da nossa realidade científica, vamos dizer assim. A gente foi falando algumas coisas agora, e até agora vocês viram que foi repetindo, 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 repetindo. Agora ele vai inverter muita coisa, vai falar, Então vamos lá um pouquinho, falar no capítulo 63 do Soa, em que ele fala exatamente sobre os sabores. Tá? E aí ele é um capítulo específico dos sabores. Aí ele fala assim, ó. Quando os 5 sabores entram no estômago, cada um deles tem preferência por uma víscera que a ele se assemelha nas propriedades. E cada um deles causa um mal específico. A gente já falou sobre isso até agora, né? Cada tipo de alimento vai para um lugar, cada tipo de alimento lesa um tecido, cada tipo de alimento gera uma característica, tem uma propriedade
a funcionar no corpo. Aí, ele fala assim, ó, até aí, por enquanto, nenhuma novidade. O ácido vai para os tendões. Até aí, beleza, né? E quando se consome o sabor ácido em excesso, isso irá causar disúria. Ou seja, eu começo a ter um problema na micção. Curioso, né? E aí ele fala, o sabor salgado vai para o sangue. E quando se consome o sabor salgado em excesso, isso causará sede. Alguém vê algo estranho nessa frase? Do que a gente falou até agora? Aonde que vai o sal? O sal nutre quem? O salgado. O açúcar entra no sangue, né? Isso aí. Então o salgado vai para os rins. Isso. Mas olha o que ele está falando no capítulo que ele fala sobre os sabores. O salgado vai para o sangue. E quando se consome o sabor salgado em excesso, isso irá causar sede. Guardem isso, a gente já vai debater um pouco. Já, já. O sabor picante se encaminha à energia, se encaminha ao ti. Quando se consome o mesmo em excesso, isso irá gerar uma sensação de fumigação no coração. Olha lá. Até aqui estava legal, né? Chegar na questão da energia, o picante vai para o ti, até aí legal, o pulmão vai no ti, mas ele vai gerar um desconforto no coração. Olha lá. O amargo vai para os ossos. E quando se consome o amargo em excesso, isso causará vômito. Ué, ele fala que o salgado vai para o sangue e que o amargo vai para o osso? Mas ele está invertendo, né? Quem que ele está invertendo aqui, gente? Eu não tenho, por exemplo, que o salgado até agora ia para o rim e que o amargo ia para o coração? Não era isso a verdade até agora da acupuntura? Agora me contem uma coisa. Esses dois caras, o que acontece com eles? Eles têm uma relação, né? Vocês lembram qual é a relação deles? Eles formam um canal. Eles estão vinculados, certo? E aí, quando eu falo de sabores, se vocês lembrarem da última aula, qual é a característica do sabor amargo? Ele é yin ou é yang? Vocês lembram disso? O amargo, ele tem uma característica yin. Se ele tem uma característica yin, qual é a propriedade do yin? Subir ou descer? O yin desce, né? E quem está embaixo é o que está no pé ou é o que está na mão? Porque o amargo desce, ele tem uma característica de ir para o Shaolin do pé. Olha só que curioso. Estranho isso, né? Enquanto que o sal, ele não fala de desmineralizar, não fala de amolecer o que é duro. Se ele quebra aquilo que é duro é yin, se ele rompe o yin, ele tem uma característica yang. Se ele é yang, ele vai ter uma característica de subir. Olha que coisa curiosa. Então, quando eu falo de sabor amargo, o sabor amargo pertence ao coração. Ele é característico do coração. Ele se direciona para o coração. Porém, ao mesmo tempo, ele também vai para o rim.
Porque eles têm uma característica que os une. E aí o alimento amargo, ele é íngua, então ele desce, se ele desce, ele vai pro rim. Tá? Então, uma coisa não deixa a outra ser uma inverdade. Então, entendam o que eu estou falando. O sabor amargo, sim, vai para o coração. Porém, ele tem essa característica aqui. Portanto, ele também vai para o rim. Ok? Da mesma forma, o salgado. E aí ele continua. O sabor doce vai para os músculos. E quando se consome o doce em excesso, isso dará uma sensação de opressão no coração. Olha que curioso, né? Parece que tudo vai para o coração, mais ou menos, né? Coisa chata. E aí vamos debater um pouquinho sobre isso. Então, quando ele fala aqui, ó, o sabor ácido vai para os tendões e quando se consome o ácido em excesso, causa um problema na urina, né? E aí ele explica. Quando o sabor ácido penetra no estômago, ele é adstringente, não é? Essa questão de fechar, a gente comentou sobre isso, né? De restringir, né? Então ele tem uma função restritiva. E não consegue entrar e sair conjuntamente com as atividades do ti. Já que não pode sair, fica retido no estômago, que é quente. E então se permeia em sentido descendente e penetra na bexiga. Como a bexiga é fina e macia, ela afundará quando se deparar com o sabor ácido. E a saída da bexiga ficará controlada e obstruída. E dessa forma, as urinas não serão uniformes e irá ocorrer a síndrome da disúria. Então, olha a relação que ele faz. Vocês veem que não é o sabor quanto a víscera que ele vai nutrir, mas o funcionamento do ti ácido quando penetra no estômago. Quais são as características e o como ele vai se comportar. Tá? Então aqui ele já vai dando ainda uma nova ênfase sobre a parte da dieta. Então agora você entende por que eu falo que eu não sei tanto de dieta? Seria muito simples falar, não, o doce vai para o passo, então come doce. Não é bem por aí. Porque eu tenho muita associação. Quem já viu um pouco de fito vai lembrar que é muito raro, se não inviável, utilizar ervas isoladas. Normalmente é um conjunto onde você tem uma erva que é a principal, que é a que vai fazer o maior efeito dentro da formulação, é o monarca, é o imperador, porém você acaba tendo ministros que vêm associar com essa primeira erva, que vão fazer o quê? Moderar, direcionar, diminuir toxicidade. Você ainda pode ter um terceiro nível para ajudar esse segundo a segurar, a direcionar. Então a fito, gente, ela não é tão simples. Ela depende de um pensamento de como você vai acalmar tudo isso. Como você vai moderar essa erva principal. Então eu preciso de ácido para nutrir o fígado. Beleza. Só que se eu vou direcionar demais esse ácido, a gente já viu que eu posso ter um problema ali, por exemplo, com o sangue, com o coração. Se eu posso ter um problema com o coração, mas aí ele vai além. Eu também posso ter um problema com rim e bexiga. Por quê? Por conta da propriedade dessa erva, desse sabor. Então eu preciso aqui, ele pode ser, por exemplo, o principal.
mas eu tenho que ter um conjunto de outras ervas, de outros alimentos, para acalmar, para sossegar, para direcionar, para não fazer com que ele seja tóxico, que ele seja lesivo ao corpo. Então, por exemplo, muitas das fito que são direcionadas, que estão fazendo muita pesquisa científica em cima da fitoterapia chinesa. Por quê? Porque o que eles percebem? A erva isolada tem um problema não sei o que de toxicidade. Agora, a formulação chinesa clássica, ela não apresenta problema algum de toxicidade. E isso está deixando os cientistas alucinados. Porque como pode? Né? Como é que pode, do nada, um negócio que é tóxico não se torna mais? Porque ele tem uma moderação ali. Tá? E na parte da alimentação, gente, é a mesma coisa. Né? Ah, fruta é bom, então só vou me alimentar de fruta. Não, você vai ter problema. Ah, eu só vou me alimentar de salada, né? O raw food, a comida crua. Isso vai te trazer um problema, porque é muito frio. Então, não dá para eu fechar, eu limitar essa parte de alimentação. Eu tenho que ter um estudo de como eu vou fazer isso. Por quê? Porque não é uma propriedade isolada. Tá? Então, continuando aqui. Quando ele fala do sabor salgado, vai para o sangue. E aí ele explica isso. Ele fala, ó, quando o sabor salgado penetra no estômago, o Ti transformado ascende para atingir o aquecedor médio. Nesse caso, vamos lá, ele penetra o estômago, do estômago ele ascende para chegar no aquecedor médio. Mas espera, o estômago já está no aquecedor médio, certo? Certo. Mas do estômago ele ascende para quem? Para o baço. Ok? E aí ele fala, ó, e depois, a partir dele, entra no canal. Não é o baço que transforma e transporta? Legal, então aí tem um porquê. E aí, ó, que eu falei do Yang, ó, o que acontece? Ó, o sabor acende. O Ti transformado ali vai acender para o baço com a característica do salgado. Aí ele fala, ó, o canal reflete a condição do fluxo de sangue. Até aí, beleza. Só que aí que ele fala, ó, quando o canal se depara com sabor salgado, ele fica obstruído. E o líquido do estômago fica estagnado e irregular. Quando o líquido do estômago estiver estagnado, irá secando até se esgotar. Por quê? Porque o sal tem uma característica também de secar. Então, é uma propriedade do sal. Tá? Então, ó, quando o líquido do estômago estiver seco e esgotado, a faringe, que é a passagem de saliva, ficará seca. E a pessoa terá sede e irá engolir em seco. Então, vocês percebem que não é que o salgado vai para o sangue. O salgado, no estômago, vai ter uma característica de obstruir os líquidos. E aí tem aquela relação que eu falei de subir, por quê? Porque ele tem uma característica yang. E aí, se ele seca, ele vai secar o líquido. E se vocês lembrarem algumas aulas ali atrás, se eu não me engano foi na aula passada, o que ele fala? O estômago é o mar dos líquidos. Olha só! E o sangue é o quê? É um líquido. Olha que doideira. Então, vocês veem que esse capítulo 63 sobre os sabores, ele está falando do mecanismo, como esse sabor vai ser processado, para onde ele vai. Ele já falou várias vezes. A gente já falou ali, capítulo 5, capítulo 13, capítulo 20, capítulo 22. Ele fala sempre a mesma coisa. Por exemplo, o salgado vai para o osso. E aí, de repente, quase para o final do livro, ele fala, o salgado vai para o sangue. Você fala, não, peraí, tá tudo errado.
Ele está errado antes ou ele está errado agora? Por que ele está fazendo essa sacanagem? E aí você continua lendo, você fala, não, peraí, não é bem por aí. Então, ó, ele vai afetar o fluxo de sangue. Por quê? Porque esse sabor vai para o canal. Para quê? Para poder ser distribuído para todo o corpo. E aí ele tem essa característica de secar. E aí ele vai secar a fonte dos líquidos, o baço e o estômago. Tá? E aí se eu lembrar a questão de faringe, por exemplo, faringe eu tenho relação com pulmão, com baço, com coração, com estômago, e por aí vai, né? Quantos canais não passam aqui? Tá? Então percebam que vai um pouco além disso. Tudo bem até agora? E aí ele fala lá, né? O sabor picante se encaminha à energia quando se consome o mesmo em excesso, irá gerar uma questão de fumigação no coração. Ele diz, ó, quando o picante entra no estômago, sua energia ascende ao aquecedor superior. E como esse tem função de receber o inti dos alimentos e dos líquidos, né? Isso daqui, essa energia refinada que ele está dizendo, é o inti, né? Que é o processado que sobe do baço. Aí ele fala, ó, como ele tem função de receber o inti, ele quem? O aquecedor superior, para fazer com que o yang circule por todo o corpo, quando as energias do gengibre e da cebolinha chinesa fumigarem as energias yin e wei, isso será estimulado pelo picante. Tá? Então, aqui eu tenho uma relação com o pulmão, aqui eu tenho uma relação com o coração. Né? Ixi, ficou feio aqui o negócio, mas vocês conseguiram entender, né? Então ele fala aqui, ó, quando esse ficar por muito tempo retido no estômago, haverá sensação de fumigação no coração. Então ele fala, a característica do picante. Ele sobe e faz com que o Qi circule por todo o corpo. Ou seja, ele vai dispersar tanto o nutritivo quanto o defensivo. Beleza? Ele fala, isso vai ser estimulado pelo picante. Até aí, nenhuma novidade, né? Mas ele fala, ó, quando esse ficar por muito tempo retido no estômago, ou seja, não é uma leve alimentação, quando se consome o mesmo em excesso. Então, veja, é a questão da quantidade. Tá? Aí ele fala, haverá sensação de fumigação no coração. Por quê? Porque a característica do picante é essa dispersão. Agora, se ele ficar preso ali, ele não consegue dispersar, ele só vai subir. Se ele sobe para aquecedor superior e não só vai promover a função porque ele está em demasia, ele vai começar a trazer uma sensação ali no aquecedor superior. E aí ele fala do coração. Mas pode muito bem também ser uma relação com o pulmão. Tá? E isso tudo por causa da alimentação indevida. E aí, ó, a outra loucura lá. O sabor amargo vai para os ossos, né? E aí ele fala, ó, quando se consome amargo em excesso, irá causar vômito. Estranho, né? Ele fala, ó, quando o sabor amargo penetra no estômago, todas as energias dos 5 cereais não podem suportar esse sabor. Quando o sabor amargo entra na parte inferior da cavidade gástrica, ou seja, ele separa do resto, ele desce, a via de passagem do TA ficará obstruída e a cor dos dentes irá mudar. Olha lá, olha lá. Então, o que ele está falando aqui? Olha que doideira. É aquela característica, o sabor amargo tem uma propriedade in, e o in desce. Então, ele fala, ó, as outros ti dos alimentos não podem suportar o sabor amargo. E aí o que acontece?
quando esse sabor amargo entra, ele desce para a parte inferior da cavidade gástrica. Ou seja, ele desce para o estômago. Ok? E aí ele falou que a via de passagem do triplo aquecedor fica obstruída e a cor dos dentes irá mudar. E aí ele fala, os dentes são os terminais dos ossos. Por isso, quando o sabor amargo entra no estômago, vai primeiro para os ossos e depois se encaminha para os dentes, fazendo com que eles fiquem escuros e amarelados. Então, olha o que ele está falando aqui. Esse descer do amargo, ele vai descer também para a parte dos tecidos. O osso, quando eu falo em questão de relação profundidade, o osso ele é profundo. Como o osso é profundo, ele vai me direcionar também essa característica mais ímpar. E aí o amargo pode direcionar para esse ímpar. Tá? E aí, como pode ter essa característica de muito, ou seja, excesso de amargo, ele pode gerar, direcionar essa questão do vômito. E aí entra essa relação que ele fala, se encaminha para os, depois de ir para o osso, vai para os dentes, fazendo que eles fiquem escuros e amarelados. E aí eu me pergunto, será que essa obstrução do estômago, ou seja, o alimento não mais desce, o que acontece? Ele vai pôr para fora por cima, ele vai vomitar. Esse vômito incessante, esse calor, vai acabar queimando, né, a parte da boca. Então eu começo a ter essa alteração também ali dos dentes. Tá? Então aqui pode ser uma compreensão, como ele fala, não, ó, como ele vai para o osso, porque é profundo, é in, e o amargo tem uma característica in, ele vai primeiro para os ossos, depois dos ossos ele vai para os dentes. Ou seja, é uma extensão, né? Os dentes são os terminais dos ossos. Tá? E aí é essa relação. Só que o que ele fala? Que o amargo entra na parte inferior do gástrico e obstrui o TA. Se ele obstrui essa passagem, essa via de passagem, quer dizer, o estômago não está descendo, ele está obstruído. Por quê? Excesso de amargo. Então a tendência é não descer, é subir, é contrafluxo do estômago. Tá? Então olha o detalhe. É muita coisinha, gente. Aí realmente não faria sentido eu pensar que, como assim o amargo vai para o osso se ele vai alimentar o coração? Tá? E aí eu acabo tendo toda essa relação. Tá? Além daquela que eu disse anterior, de ter uma relação do rim com o coração, o amargo ele é in, o in desce, o osso é in dentro dos tecidos. Então ele vai descer, ele vai para baixo. Tá? E aí vai ter essa relação. E aí por que aparece nos dentes? Porque os dentes têm relação com os ossos. Tá? Então lembra que no antigo, quando foi escrito isso daqui, a gente não tinha nada de ciência do que a gente conhece hoje. Por exemplo, como comentaram ali no chat, não, o excesso de sal vai fazer com que a pessoa perca cálcio também. Isso daí está comprovado. Eles nem sabiam disso. Se é cálcio, se é sódio, não tinha nome. Era sal, amargo, azedo e por aí vai. Então eles começavam, eles viam o quê? Eles viam a reação. Se eles viam a reação, eles tiravam o porquê disso daí. E aí, por um acaso, é tão simples que a gente não acredita. Só que a hora que a gente vê, só tem todo o fundamento. Acontece mesmo isso. É que eu digo para vocês, deem crédito para a acupuntura, deem crédito para o clássico. Ele fala umas coisas que parece que não faz sentido, mas a hora que você começa a pensar a circulação interna, as características, as propriedades de cada um faz muito sentido. Tá? É a mesma coisa, ó, o doce vai para o músculo, quando come o doce em excesso, traz uma opressão no coração. Tem a ver o músculo, né, com esse aperto no coração. Ele fala, ó, o sabor doce penetra no estômago. Como sua energia é bastante reduzida, olha o que ele fala. Como a energia do doce é reduzida, e hoje a gente sabe que o doce é o que mais tem energia, né? Por exemplo, de explosão. Né? Ele fala, ó, como o doce não tem energia, é reduzido, não pode subir ao aquecedor superior, mas só pode ficar retida no centro, no estômago, junto com os cereais.
né? Então é o quê? É a característica do doce. Lembra? O doce modera e fecha no centro. Ele vai trazer essa característica para o centro, do moderar. Ele diz, ó, o doce pode amolecer e umedecer o estômago. Olha a característica do doce aqui. Quando a energia do estômago, o ti do estômago estiver fraco, estiver laço, o funcionamento do ti vai ser também mole e lento. Ou seja, não vai funcionar direito. E aí ele ainda complementa. E o remexer dos parasitas no estômago e no intestino faz com que haja opressão no coração. Então, olha aqui. Além de você estar comendo doce, você tem que ter parasita para o negócio acontecer. Tá? Porque ele fala, a hora que o parasita remexe no estômago e no intestino, é que você tem a relação no coração. Não faz sentido isso. Tá? Por quê? Porque tem a ver uma coisa com a outra. Mas é o que ele diz aqui, ó. O doce pode amolecer e umedecer o estômago. O estômago gosta de umidade. É aí legal, faz bem. Mas, ó, quando a energia do estômago está fraca, está pobre, está macio, já está acabado. E aí, se eu como demais o doce vai nutrir a terra. Em excesso, vai desgastar ainda mais. Então, se ele já está mole, e ainda eu vou deixar ele mais mole, o Ti não vai funcionar, ele não vai subir direito. Se ele não vai subir direito, ele vai ficar preso, ele vai ficar bloqueado, não vai ter circulação. Tá? Lembra que o sabor doce é o sabor da indolência, ele deixa a gente meio preguiçoso. Por quê? Porque ele cansa. E aí a gente sabe hoje que não tem mais energia que o açúcar possa dar. Né? Tanto que no exército eles dão chocolate ou leite condensado, né? Então, por quê? Porque dá energia. E olha o que ele fala. O doce não dá energia, bastante energia reduzida do doce. Olha a compreensão de energia que eles tinham e a energia que a gente tem, é diferente. Não dá para a gente fechar e falar, não, isso não faz sentido. Eu tenho que ver com a mentalidade, com o conhecimento, com a percepção e a fisiologia da medicina chinesa. Senão, não vai rolar. Não dá para cruzar, às vezes, as fisiologias. Elas não conversam 100%. Muita coisa combina, mas muita coisa, gente, é totalmente diferente. Tá? Não faz essa relação do que a gente vê hoje com o que vem antes. E isso, exatamente, não tinha açúcar processado. O que tinha de doce era o alimento mesmo, né? O próprio sabor doce. Ele não era esgotado, ele não era puro doce. Tanto que dizem, né, que as primeiras drogas que a gente consome como ser humano é sal e açúcar. Né? São as primeiras drogas que a gente é inserido, porque é extraído, é purificado para a gente ter e é uma bomba no corpo. Agora, se você pega, por exemplo, uma alga, um peixe de mar, ele não é salgado? Ele tem característica salgada. Eu não preciso salgar ele, ele já tem um potencial salgado. Né? Então, tem alimentos que têm essa característica. Para quem trabalha com fito, sabe, tem ervas que são salgadas também. É curiosíssimo isso. Tá? Então, a gente precisa compreender, bem como o Leonardo fala aqui, compreender o zeitgeist, que é o quê? Como o sistema funciona. Ele é um todo, ele é um conjunto. Não adianta eu querer isolar, isso não vai fazer bem, isso não vai dar muito certo. Tá? Então, compreendo que quando a gente fala de sabores, vai muito além do que uma visão simples. É a mesma, e isso eu vejo, gente, isso é a minha percepção, tá? Eu não sou, volto a dizer, não sou dono da verdade, eu não sou melhor que ninguém, não compreendo nada além dos outros, mas eu vejo que a gente fechar uma verdade é um egoísmo de um tamanho de achar que a gente é certo, ou que a gente é bom, ou que a gente é alguma coisa, a gente não é nada. A gente é um pedaço dentro de 7 bilhões de pedaços.
né? 10 podem ver o caminho da direita como bom, 10 podem ver o da esquerda, 10 podem ver o da frente, 10 podem ver o de trás, e aí, quem está certo? Né? Volto a dizer, se todos compreendem o belo como belo, já não existe mais beleza. Por quê? Porque se eu não tenho feiura, eu não tenho beleza, eu não tenho contraste. Se eu não tenho contraste, eu não tenho dualidade. Se eu não tenho dualidade, segundo as filosofias, não tem vida. Né? Diz da teoria do contraste, por exemplo, né? Não sei se vocês já ouviram a teoria do impacto, né? Se tudo fosse de uma cor só, a gente não veria nada. Né? É necessário que eu tenha um contraste. Né? Se tudo for branco, se tudo for preto, se tudo for amarelo, não tem distinção. Né? Então, não faz sentido a gente achar que, ah, não, esse é o jeito certo, esse é o jeito bom, você precisa disso, você precisa. Ah, é muita simplicidade. Ah, é muito simples, é muito fácil acreditar nisso, por isso que vende tanto, né? Então, quando eu vendo um curso e falo, não, é o meu curso que você precisa para se dar bem na vida, muita gente vai comprar. Por quê? Eu não quero ter que pensar, eu quero que você pense para mim. E você me diz que é a verdade, eu vou acreditar e tá tudo certo. Né? Então, fica muito mais fácil da gente viver tomando do outro a verdade do que decidindo para a gente o que é verdade. Fica muito conveniente jogar nas costas do outro a responsabilidade sobre a minha vida. É muito fácil, né? Isso, exatamente. Vai além de terceirizar o cérebro, é terceirizar a vida. Ah, e aí eu posso te dizer, transformar um açúcar marrom em branco é a mesma coisa que transformar a farinha. Para isso, precisa de uma coisa, chama ácido clorídrico, né? HCl. Esse é o processo de clarificação. Taca ali ácido. Ele clarifica, a gente purifica e está tudo certo. Só que sobra desse ácido por ali. Né? É super saudável. Super saudável. É super bem. A alimentação industrial que a gente come é uma beleza pra gente. Mesma coisa. Não sei se vocês já ouviram falar, existe um. Gente, só para eu fechar aqui para quem quiser, eu não tenho mais nada para apresentar para vocês, tá? Essa foi a aula. Quem tiver pergunta, faça pergunta, debata, estamos aí para debater. E aí, quem quiser ir embora, fique à vontade, tá? Beijos, abraços, a gente se vê na próxima semana. E aí, por exemplo, tem um jejum, não sei se vocês já ouviram falar, é um jejum indiano, chama Ekadasi. É bem curioso, porque tem um estudo, né, sobre as marés, sobre as posições da Lua, dos astros, para ver o movimento da água. Então, você faz esse jejum no dia de maior puxada da água pela Lua. Então, ele ajuda a eliminar bastante toxina. E tem um monte de coisa lá que ele vai falando e tal. É muito interessante. E aí, ele fala assim, não pode qualquer tipo de fruta. Fruta você pode comer, fruta não quebra o seu jejum, batatas não quebra o seu jejum. E aí, legal. Aí fui fazer um chá de maçã, né? A pessoa pode comer fruta, vamos fazer um chá de maçã, né? Aí peguei a maçã, cortei e tal, fiz o chá, deixei o chá esfriar. Tinha aquela nata por cima, de cera, petróleo. Petróleo é fruta? Então, assim, até a fruta que é natural hoje, a gente já tem, além da contaminação de agrotóxico, ainda tem essa inserção de parafina. Né? Ainda tem uma maquiagem ali para ela ficar mais bonito, fica lindo. Exatamente, tá brilhoso. Tem um vídeo de um cara no YouTube que ele vai arrastando, ele comprou uma maçã argentina e raspa, 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 raspa. Ele junta um pires de cera. É impressionante. Então, assim, e aí eu fico me perguntando, né, nesse jejum, falo, e aí, até que ponto isso realmente é possível? Comer coisas naturais, sendo que eu tenho um monte de agrotóxico ali na terra. Até que ponto? Eu beber a água, fazer um jejum com água só, eu tenho um monte de metal na água.
E aí, não posso comer nada além de... Então, assim, é interessante a teoria, nossa, é muito maneiro. Quem quiser dar uma olhada no YouTube, procura lá. O cara explica todo o funcionamento, quais os estudos e tal. É muito maneiro. Faz muito sentido, sabe? Aí eu falei, não, legal, né? Vale a pena. E realmente traz um bem-estar, né? Bem maneiro. Realmente recomendo. E aí eu fico me perguntando assim, como comer natural? Como comer alguma coisa sem interferência, sem agrotóxico, sem... Não é possível, né? Não tem aquele... Não dá, não tem como, não tem como. Porque aí tá tudo ferrado, tá tudo contaminado, cara. Exato, Beth. Vamos mudar para a comunidade lá no Rio Grande do Sul e viver de luz que nem eles. Porque não tem jeito, tem como. E assim, eu já nem me importo. Eu penso assim, cada um escolhe sua droga, né? Como dizia o André Bujanra, a vida é sua, destrua como você quiser. Sabe? Usa o que você quiser, fala o que você quiser, a vida é tua, bicho. Então, assim, tem horas que a gente acaba tendo um certo limite de como não, como sim, como fazer, como não fazer, até que ponto dá para ter uma alimentação regrada, só compro orgânico, né? Tá, que orgânico é esse? É seu, é da sua horta, é o seu ambiente controlado ali, você fez uma estufa e tal. Como é que é? Porque senão, cara, sinto muito, não dá. Exatamente. Tá tudo arrebentado. Então, essa questão de contaminação, por exemplo, teve um estudo, não faz muito tempo, acho que faz uns 2 anos, que eles começaram a notar, a identificar inseticidas, se eu não me engano. É um organofosforado lá, melhor não falar o nome, né? Vai que dá pau depois. Mas estava sendo encontrado na cerveja lá na Alemanha. E aí os caras, pô, mas como assim? Toda a produção nossa é bonitinha, orgânica. Foram analisar o solo. O solo já está todo contaminado. E aí, como é que vai tirar isso do solo? É um jeito, comendo. Não tem como tirar. Né? Não tem pôr para fora. Joga o lixo no lixo. Põe o lixo para fora. Fora de onde? Joga para o espaço? Fora de onde? O espaço ainda é nossa casa também, ué. Então, assim,